Assim tá bom, tá bom. Bom, então, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Sempre é um prazer estar de volta à nossa casa co-irmã, né? E dessa vez nós vamos trazer um assunto referente ao finalzinho do Livro dos Espíritos. Lá nas últimas perguntas do Livro dos Espíritos, quando ele fala das penas e gozos terrestres ou penas e gozos futuros, né? Dependendo da tradução de algum autor, de alguma editora. Esse assunto é interessante porque a Terra está já passando pelo processo de regeneração. Nós já iniciamos esse processo no início do terceiro milênio, que é no ano 2001. 2001 é que começa o século XXI e também começa o terceiro milênio. E isso vai acabar lá no ano 3000. No ano 3000, não sei nem quantas encarnações teremos até lá, e se ainda estaremos na Terra, ou podemos estar até em outro local, um outro orbe, até um pouquinho melhor que a Terra, porque é isso que nós vamos discutir hoje. Como é que isso acontece, se nós teremos merecimento a evoluir e começar a reencarnar em outro lugar, num mundo melhor, sem violência, sem essas doenças kármicas que nos consomem quase que constantemente, se não conosco, com a nossa família, como a hanseníase do passado, que hoje já tem cura, mas hoje nós temos a AIDS, o câncer. São doenças kármicas, segundo os amigos espirituais. E tal qual a hanseníase, a lepra, nos apareceu a cura, nós temos certeza absoluta que todas essas doenças aparecerão com certeza a cura no momento certo, no momento em que o homem mais equilibrado respeita a natureza, respeita o problema do sexo, porque segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, todos nós, todos que estão vivendo na Terra, trazem sérios problemas na área sexual, na memória sexual. Todos, eu disse todos, sem exceção. Até porque a Terra é um planeta ainda de espíritos ainda muito brutalizados com a ignorância, como nós. Por isso que a gente está num planeta de provas e expiações, característica de espíritos ainda num processo inicial de desenvolvimento espiritual. Estamos no início dos primeiros degraus da evolução. E ainda tem gente que se acha, né? Levanta o nariz, se diz o maior. A gente tem que lamentar e orar muito por essas pessoas, porque quando elas desencarnarem, elas irão encarar a verdade e o sofrimento que poderá advir, seja no plano espiritual ou aqui na Terra em outra vida, irá se materializar. E é sobre isso que nós vamos falar. As penas e os gozos que o espírito tem direito, as penas e os gozos que nós temos que passar por um passado recente ou remoto, obscuro, que nós teríamos vergonha de recordar se nós pudéssemos. Ainda bem que ninguém lembra do passado. E o nosso passado não deve ser dos melhores, senão a gente não estaria na Terra, né? Se nós fôssemos um espírito mais evoluído, de luz, estaríamos em Júpiter, que é um planeta muito melhor que a Terra. Até nós já comentamos isso em outra oportunidade aqui, da vida espiritual em Júpiter, como ela é, né? Até sempre recomendo para quem não assistiu o nosso último estudo, ou penúltimo, não me lembro, o livro do Chico, Cartas de uma Morta, que fala da vida da sua mãezinha visitando o planeta Júpiter. É o terceiro livro do Chico Xavier, terceiro livro escrito por ele. Ele deve ter tido o imenso prazer de escrever esse livro, né? A mãe conversando com ele, ditando por onde ela andava, das delícias do planeta Júpiter, onde já não existia mais a violência como tem aqui na Terra, a brutalidade da ignorância, essas doenças kármicas que nós falamos aqui, né? Não existe a maldade, todos vivem em função do bem, da caridade, do trabalho e do amor ao próximo. É outra realidade, né? Bem distante ainda hoje, agora, da nossa Terra. Mas com a evolução moral daqueles que aqui estão chegando,
daqueles que estão reencarnando, da nossa aprendizagem, mesmo que seja através da dor, mesmo que seja pela dor, nós estamos aprendendo. E cada reencarnação a gente soma uma conquista do passado. Alguns séculos atrás, como eu falei anteriormente, seria vergonhoso lembrarmos o que nós fizemos aqui, nas nossas andanças, ainda mais sem a compreensão da doutrina que nós temos hoje. Se com a doutrina está difícil ainda, né? Imagina sem ela, espíritos materialistas, na busca apenas do ter, do poder, das conquistas, de querer mandar ou desmandar. Quantas coisas ruins realizamos no passado. Pode ser até recente, mas, como diz o Chico, a gente tem que esquecer o que aconteceu lá atrás e partir de agora para frente para um novo amanhã, para uma nova oportunidade. Esquecer realmente o que a gente fez lá atrás. E nos é dado, por bênção, a doutrina, a casa espírita, para a gente estudar, para a gente trabalhar, para a gente aprender, para a gente se reeducar. A Terra é um planeta de educação espiritual. É como uma escola. Por isso que nós somos trazidos aqui. E as provas, as dificuldades, as expiações, não é castigo de Deus. Somos nós que provocamos esse caminho. Nós é que escolhemos esse caminho para a nossa evolução espiritual. Não precisava ser assim, gente. Não precisava sofrer para evoluir. Não precisava. Quem disse que só com a dor, só com o sofrimento é que a gente vai evoluir? Mas, infelizmente, fizemos péssimas escolhas no passado. Na hora de escolher qual o caminho a seguir, nós usamos muito mal, mas muito mal, o nosso livre-arbítrio. Fizemos péssimas escolhas. E algumas delas prejudicamos a quem nos amava. Daí a dificuldade de entender a amargura de uma determinada pessoa, da raiva gratuita, entre aspas, de alguém para conosco. Mas vai ver lá atrás o que é que nós fizemos. Vai ver lá atrás o que nós fizemos com aqueles que estão dentro da nossa casa, hoje, como marido, esposa, filhos. Vai ver lá atrás. Por isso que os amigos espirituais nos recomendam nos calarmos perante as ofensas daqueles que pensavam que eles nos amavam. Nós pensávamos que eles nos amavam, mas por que tanta crueldade? Por que tanto rancor? Isso não se explica agora. Isso a gente tem que buscar lá atrás. Portanto, Chico cansava de recomendar isso àquelas pessoas que lá conversavam com ele, ficavam até de madrugada para buscar um conselho do nosso Chico, e tudo girava em torno dessas dificuldades do presente em relação aos entes queridos, principalmente aos filhos, que nós sempre procuramos amar, mas que em determinada época se revoltam, querem sair do lar, alguns até agridem os pais. Muita coisa lá atrás se explica. Por isso que a doutrina espírita é consoladora. Não existe outra doutrina tão consoladora quanto a doutrina espírita. E olha que eu já tentei buscar, hein? Antes de entrar na doutrina espírita, eu até busquei algumas outras que me explicassem algumas questões até existenciais. Mas somente no Livro dos Espíritos, na minha época da Mocidade Espírita, quando eu chego na Mocidade do Eurípides, é que eu encontro todas aquelas perguntas que ninguém sabia responder. E os espíritos respondendo, o espírito de verdade, respondendo todas elas, com clareza, com racionalidade, com precisão, com bom senso. Aliás, é o que caracteriza toda a obra de Kardec. E assim o caracterizava também na época em que ele vivia em Paris, em que ele vivia na bela França. Ele era conhecido por ser um homem de bom senso. Por isso que quando ele começa a estudar, no último capítulo do Livro dos Espíritos, as penas e gozos futuros, ele começa logo questionando
na questão 966. Eu fiz aqui, é um dos capítulos mais extensos do Livro dos Espíritos, mas eu fiz uma compilação de 7 questões que resume muito bem tudo aquilo que a gente sempre quis perguntar e que ninguém sabia responder. Principalmente o porquê dos sofrimentos, o porquê das angústias e o que nos espera na pátria espiritual, de acordo com o que nós realizamos aqui. Nenhuma outra doutrina, filosofia religiosa, seita, explica de modo tão natural e tão lógico quanto a doutrina espírita. Por isso, principalmente aqueles que acham que perderam os seus entes queridos, porque ninguém perde nada, né? Apenas o tempo nos afasta momentaneamente dos nossos entes queridos, porque uma coisa é certa, nós iremos desencarnar e nós iremos estar com eles. Que seja 30 anos de espera, 40, 50 anos. O que é 50 anos para a eternidade do Espírito? Isso não é nada, né? Nem aquela gotinha do oceano se assemelha a isso. Não é nada, mas tudo para nós parece tedioso, parece cansativo, parece lento, principalmente para aqueles que erram e chegam na pátria espiritual com aquele ar de culpa, sabendo-se culpado pelas opções infelizes que nós falamos do livre-arbítrio, pela consciência pesada, que é o verdadeiro inferno, o verdadeiro purgatório do espírito, no plano espiritual. Se existe inferno, é isso. Porque aquele inferno que a gente vê lá de Dante e que a igreja na Idade Média colocou na nossa cabeça, essa não existe. Aliás, tudo começa aí, né? As penas e gozos terrestres ou celestiais e futuros, tudo começa no livro do Dante. Por quê? Porque esse livro foi escrito num período em que a igreja dominava, mas dominava mesmo, né? Todos os corações humanos da terra, porque aquele que discutia ou negasse a igreja ia até para a fogueira. Aquela máxima que Kardec usa, fora da caridade não há salvação, a igreja usava como? Fora da igreja não há salvação. E ia para a fogueira mesmo. E ia assim. Aliás, sobre essa frase aí, na posse do Papa Francisco, eu assisti na televisão, não sei se muitos de vocês assistiram, ele usando essa máxima de Kardec, rapaz. Eu fiquei contente. E tem mais é que usar mesmo, né? Porque a gente não patenteia nada, né? Espiritismo é patenteado. Todo mundo pode usar à vontade. Livros dos Espíritos pode usar à vontade. E ele usou essa máxima na televisão. Fora da caridade não há salvação. Eu dei um salto lá em casa, né? O pessoal não entendeu o que estava acontecendo, mas ele citou Kardec, gente. Tomara que a igreja use isso mesmo. E outras coisas que Kardec fala e escreve. Tem que usar. Aliás, os padres sabem muito mais doutrina espírita que muitos de nós, hein? Que se dizem espíritas. Porque durante o seminário, né, o seminarista estuda todas as religiões profundamente. E quando está acabando, eles convidam alguém, uma personalidade importante, para fazer uma palestra e perguntar à vontade para eles o que os padres lá estão querendo saber. Então, se você tem um padre amigo, não pode ser qualquer um, porque eles vão esconder o jogo. Mas se você tiver um padre amigo, pode conversar de reencarnação, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados. Ele sabe isso tudo, gente. E até vai ensinar alguma coisa para vocês, principalmente quem está começando a doutrina, tem algumas dúvidas. Ele explica, eles sabem. Certa vez, até já contei isso aqui também. Alguns colegas nossos lá da PUC, hoje eu não trabalho mais na PUC, eu estou em outro local. Mas alguns colegas nossos, ex-seminaristas, que dão aula, são docentes da PUC, me confidenciaram que no Vaticano, lá nos porões lá do Vaticano, se estudam Paulo e Estevão. É o início do cristianismo. Os padres consideram o livro Paulo e Estevão, e nós também, espíritas, né? Os cristãos devem considerar o livro Paulo e Estevão como ali o início, a história do início do cristianismo. E eles sabem que isso é verdade e estudam isso.
lá nos porões, lá do Vaticano, lá escondidinho, lá em algum lugar, eles estão estudando. E os seminaristas também leem, é a leitura obrigatória do seminário. Estudar Kardec, porque estudam não é só a doutrina espírita, todas as religiões, eles conhecem profundamente. Profundamente. Então, quando Francisco usa essa expressão, a gente fica feliz da vida. E tem que mais que usar mesmo, sair por aí usando. Não é patente da doutrina, né? A gente não patenteou nada, que nem algumas seitas aí que patentearam Jesus, né? Jesus é dele, é franquia, né? A gente tem que saber. Tem uns aí que usam Jesus e parece que o nome é deles, né? E ninguém pode mexer, pô. O negócio é feio. Aí entra também os falsos profetas, né? Que está de montão por aí. Esse pessoal, quando desencarnar, gente, a surpresa que eles terão, cara, porque muitos, e até médiuns também, que se dizem espíritas. Os falsos profetas não são em outras religiões, não. Também tem dentro da nossa. Chegando ao ponto de muitos de cobrarem pelo dom da mediunidade. Essas penas e gozos aqui, ela continua no plano espiritual. Ela não se acaba com o desencarne. Porque existe até uma pergunta de Kardec, que ele faz aqui, se toda a prova ela tem que ser feita, tem que ser cumprida numa mesma encarnação. Às vezes não dá. Às vezes os nossos problemas que a gente traz lá de trás é tão grande, tão complicado, que uma encarnação só não dá para resolver esses problemas. E às vezes nós não temos nem estrutura moral para suportar a prova nesse momento, nesse contexto espiritual, nesse grau evolutivo em que estamos hoje. O negócio é tão sério que vai necessitar ainda de um tempinho lá na frente para a gente poder se reequilibrar e ter condições de suportar a prova. Até porque Jesus fala isso. Ninguém carrega um fardo maior do que aquele que pode suportar. Isso vale para as nossas provas e expiações. E todas as provas que passamos, temos condições de suportar. É porque a gente, às vezes, perde a fé. Perde a fé. Acha que Jesus, Deus, está sendo injusto conosco. Por que Ele faz isso comigo? Eu não mereço tal coisa. Será que Ele está vendo que eu estou sofrendo? E a gente esquece que fomos nós que pedimos aquela prova. E detalhe, pedimos até coisas piores, mais graves, provas mais difíceis. E a espiritualidade superior, o nosso amigo guardião, anjo guardião, chega para a gente e fala: olha, isso é que você botou aí no teu planejamento reencarnatório, não vai dar não, pessoal. Isso aí você não vai cumprir nem um terço. Então vamos abaixar a bola aí, vamos começar devagarzinho. Quando você tiver condições de suportar isso tudo que você colocou aí, a gente aciona, então, essa prova que você está pedindo. Então, se a gente reclama de coisas que não são nem um terço daquilo que a gente pediu, imagine se tudo aquilo viesse a ser desempenhado. Então, como nós somos egoístas, porque isso é uma forma de extravasar o nosso egoísmo, quando reclamamos das provas que temos que passar. É um exemplo de egoísmo, porque acha que Deus tem que estar olhando só para a gente, só para nós, se preocupar só com a gente, e a gente esquece que nós é que pedimos e que a prova está dentro daquele grau de suportabilidade para a nossa condição espiritual. É porque a gente ainda é meio mimado, criança espiritual, como diz Emmanuel, somos crianças espirituais, reclama de tudo, mimado, que queriam tudo de melhor, mas não recebem, e graças a Deus não recebem, porque até pelas nossas preces a gente pode medir o grau de egoísmo individual. Muitas preces são para pedir, 80% das preces são para pedir. A gente esquece de agradecer, de louvar. 85% das preces são só para pedir, e coisas que nós não merecemos, coisas que, se fossem realizadas, iam atrapalhar toda a nossa existência. E a gente reclama: mas viu, eu pedi, fiz prece, fiz tudo que era necessário para receber essa gratidão, essa graça,
E Deus não fez nada, ainda bem, porque se as suas preces, muitas delas, fossem concretizadas, a nossa vida seria um inferno. Não teríamos condições de controlar. Mas Deus, como Pai, soberano, onipotente, Ele entende que, como crianças espirituais, nós pedimos coisas que não nos convém no momento, igual uma criança que quer aquilo porque está lá bonito na vitrine, aí bate pezinho, roda no chão. Crianças malcriadas, né, que pensam só em si, egocêntricas. Nós somos assim. Então, Ele não se preocupa com isso, não. Ele sabe que a gente vai evoluir e a gente está nesse processo. Muitos estão nesse processo. Muitos ficarão na Terra participando desse processo de regeneração. Ao contrário de uma minoria que será convidada a se retirar para não atrapalhar o processo evolutivo moral do planeta. Eles serão exilados, serão levados para outro lugar. Muitos vão continuar aqui. Uma outra minoria talvez será levada para planetas mais adiantados, mais avançados, para dar continuidade aos seus estudos, ao seu trabalho no bem. Então, Kardec faz, um apanhado sobre isso. Então, na pergunta 966, ele fala assim: por que o homem faz das penas e dos gozos, em relação à vida futura, uma ideia frequentemente grosseira e absurda? Então, a história começa, como eu falei, lá com Dante, na Idade Média, quando a igreja colocava, né, quase que empurrando goela abaixo, aquelas diretrizes de céu, inferno e purgatório. E quando Dante Alighieri se desprende do corpo e vai ao plano espiritual visitar as cidades espirituais, que foi assim que ele escreveu o livro, ele se desprendeu do corpo como a nossa Ivone Pereira se desprendeu para escrever Memórias de um Suicida. Aliás, um aviso para vocês. Eu vindo para cá de carro, escutando a Rádio Rio de Janeiro, e um companheiro que estava fazendo um debate lá, conversando, falou, e depois eu confirmei isso, eu coloquei naquela rádio boa, Rádio Brasil, da LBV, e confirmei isso. A LBV, juntamente com aqueles artistas, né, aqueles atores que gravam, eles já fizeram O Nosso Lar, né, já fizeram há 2000 anos, A Vida Continua, né? Eles vão lançar agora Memórias de um Suicida. Já foi lançado. Aí tem que saber qual é o site para conseguir comprar os CDs, né? Ou DVD, para você botar no carro, escutar. Né? Então, já tem mais uma nova novela e parece que ela vai ser colocada no ar na LBV. Eu não sei o horário, não peguei. Mas o livro, que muita gente não consegue ler até o final, né? Acha que é pesado, né? A maioria das pessoas que eu converso não consegue passar da metade do livro, né? Acha que é muito pesado, não sei o quê. Mas esse livro, inclusive, tem que ser estudado, não é só lido, não. Memórias de um Suicida. E Ivone Pereira, ela saiu do corpo quase que diariamente, toda noite, para visitar o Vale dos Suicidas, para quando escrevesse, ela tivesse realmente noção daquilo que viu, para colocar no papel a realidade absoluta, a verdade absoluta. Então, esse livro vai ser radiofonizado, já está radiofonizado. Pode ser até comprado, eu não sei em quantos CDs, não sei quanto é que custa também, eu sei que está por aí. Eu vou até pesquisar, porque nos engarrafamentos da vida eu gosto de botar, né, algumas coisinhas lá para a gente ficar ouvindo. Né? Eu tenho um monte de palestra gravada lá do Eurípides que eu boto lá para a gente esquecer do engarrafamento. Então vai ser uma boa oportunidade, até, quem sabe, ouvindo, né, a gente assimile melhor a literatura, porque eles leem o livro todo, eles não pulam um capítulo, não fazem resumo, eles leem toda a obra. Então, assim, é uma maneira que a gente vai conseguir estudar, introjetar para cada um de nós a importância desse estudo, dessa obra, que é uma das mais importantes da doutrina espírita, Memórias de um Suicida, da nossa querida Ivone. E a Ivone, então, foi transportada para esses lugares, tal como Dante. Dante visitou várias cidades espirituais, cidades semelhantes ao nosso lar, melhores até. Visitou também lá Umbral. Foi aí que ele tirou a ideia do inferno, o inferno de Dante. Ele só tinha
como comparação aquilo que a igreja falava para ele, do que era o inferno. E se ele escrevesse alguma coisa diferente do que a igreja ditava naquela época, ele também iria para a fogueira. Então talvez ele viu coisas e aprendeu coisas que a igreja não falava. Mas até por medo de ser um herege, ele teve que escrever aquele livro com as visões que ele teve, de acordo com o que a igreja impunha e falava e ordenava. Assim que saiu o céu, o inferno e o purgatório, as 3 obras de Dante. Mas, reafirmo, se existe inferno, o maior inferno é quando nós, espíritos imperfeitos, chegamos na pátria espiritual e passamos por aquela tortura moral de saber que jogamos o tempo fora, desperdiçamos o nosso tempo em outras coisas que não eram necessárias, e aquilo fica na nossa cabeça, consumindo cada um de nós. A prova de um suicida, não existe nada mais doloroso. Por isso eu repito sempre que se nós conhecemos amigos, parentes, pessoas que perderam algum ente querido, entre aspas, né? Essa perda é sempre entre aspas, devemos orar muito por essas pessoas, trazer os seus nomes para as nossas reuniões doutrinárias, nas reuniões de desobsessão, colocar o nome daquele irmão, porque o sofrimento é muito grande, gente. E a maior surpresa é saber que nada acaba. Ele despertar no mundo espiritual e ainda com todos aqueles problemas que ele tinha na terra potencializados. É uma prova dolorosa. Daí a importância da gente estudar o livro da Ivone. Ler e saber e compreender as dificuldades, as penas que esses espíritos passam. Para mim, não existe penas mais impactantes do que a do suicida no plano espiritual. Não há. Então, em relação a essa questão, os espíritos respondem em relação... Por que a gente ainda tem uma visão tão grosseira, né? Uma ideia tão grosseira, tão absurda da vida futura? E os espíritos respondem, como se nós fôssemos e somos, né, crianças espirituais. Inteligência que não pode ainda ser desenvolvida o bastante para entender a realidade, tal qual a criança, né, que não compreende um adulto. Nós temos que abaixar o nível para falar com uma criança. A espiritualidade fez isso com a gente quando respondeu o livro dos Espíritos. E eles falam, em determinados momentos, eles falam, olha, o que vocês perguntam, a gente ainda não pode responder, porque vocês não têm nem palavras para entender o significado, inclusive da beleza de determinados locais no mundo espiritual, das leis de Deus. A gente não tem ideia. Então eles abaixaram em muito nível. O livro dos Espíritos é apenas um acesso preliminar a novas verdades que teremos ainda nesse 3º milênio. Porque o próprio Kardec falou, eu não fechei nada, não concluí nada, está tudo em aberto. Novidades virão, novos ensinamentos virão. Isso vai acontecer realmente, vai acontecer, e já está acontecendo. Está chegando muita informação nova, muita novidade do plano espiritual, coisas que estão até confundindo a nossa cabeça, coisas que a gente até questiona, será que isso está dentro da pureza doutrinária mesmo? Será que isso já não é fantasia? Eu tive até uma reunião na nossa casa, porque a nossa casa, a casa de Eurípides, tal qual essa aqui, nos preocupamos muito com a pureza doutrinária. Essa é uma das preocupações. E tem que ser assim, né? Porque a casa de Eurípides saiu daqui, né? Então, os fundadores da casa saíram daqui, e levando esse ensinamento que eles aprenderam aqui. Trabalhar com Kardec. A verdade, a base, a pedra angular, será sempre Kardec. Mas Kardec disse lá, novos ensinamentos, conhecimentos irão chegar através do nosso merecimento. Mas nós temos que estar preparados e não se deixar confundir por algumas inverdades ou aqueles falsos profetas que a gente falou aqui, que pode prejudicar o caminho da nossa doutrina, a ascensão da nossa doutrina. Ainda mais agora que ela está crescendo, muitos adeptos novos, isso ficou confirmado no último censo do IBGE, quando ele separou, né,
Umbanda, do espiritismo, né? Porque todo mundo dizia, eu sou espírita, mas aí teve um item lá, espírita kardecista, que nem existe esse termo, né? Teoricamente, nem esse termo existe, mas houve a necessidade de colocar, para colocar de forma bem clara a nossa posição espiritual. Então a gente está vendo lá o crescimento da nossa doutrina. E a tendência é crescer cada vez mais. Espíritos de índoles elevadas estão reencarnando, ajudando nesse processo evolutivo. Então, e logo em seguida, na questão 967, eu tenho que tomar conta do tempo aí, que esse assunto é interessante e se perde. Então, na 967, ele conclui lá, complementa a 966, né? Lembrando da nossa linguagem ainda incompleta, que não pode ser colocada todas as ideias do plano espiritual que a gente não vai entender, né? E envolvendo a postura da felicidade do espírito. Como é que então eu posso ser feliz? Como é que eu posso então alcançar a felicidade, né, nesses gozos que eu posso ter no plano espiritual? Porque todo mundo quer ir para o nosso lar, mas o nosso lar é apenas uma colônia inicial, pertinho da Terra. Tem coisas muito mais belas, gente. O nosso lar está pertinho da crosta terrestre. Claro, se tivermos merecimento, poderemos ir para lá. Mas ele é apenas o iniciozinho de outros degraus evolutivos, de colônias belíssimas, que os espíritos nem têm palavras para descrever. Se vocês ficaram extasiados quando leram o Nosso Lar, ficariam muito mais se soubesse das outras colônias em lugares paradisíacos, para espíritos felizes, espíritos crísticos, quase da condição de Jesus, de primeira ordem. Imagina como é a vida para esses espíritos. Então, Kardec emenda logo na felicidade. Emenda logo na felicidade e diz, em que consiste, então, a felicidade dos bons espíritos? Com que eles se comprazem? Qual é a alegria deles? E os espíritos respondem, não tem ódio no coração, ciúmes, inveja, ambição e nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Essas paixões é o quê? É o ter. Eu quero comprar isso, o meu sonho de consumo é isso. É que nem criança mesmo, né? Eu quero ter aquele brinquedo. Enquanto você não tem aquele brinquedo, você não está feliz. Mas depois que você abre aquele brinquedo, você só brinca com ele 5, 10 minutos, depois larga. Aí já quer outra coisa. Aí já quer outra coisa. E você nunca está contente. Por isso que nós nunca somos felizes aqui. O dia que a gente se contentar com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente ganha, não é conformismo. A doutrina espírita não passa isso adiante. Aliás, lá na nossa Vila Sapê, onde nós fazemos o nosso trabalho, lá na Estrada dos Bandeirantes, a gente fala isso para aquela comunidade. Porque Deus quis assim. Opa, peraí, não é bem assim. Eu sou assim, eu sou pobre, eu sou infeliz, vivo na miséria porque Deus quis assim. É uma prova que tem que passar, mas não é que Deus quis e vai ser assim. Ela pode também se esforçar, ela pode ensinar os seus filhos que através do estudo, da educação, pode ter uma vida melhor, poderá mudar aquele cenário daquela comunidade e não se envolver na criminalidade, no tráfico. Mas existem instrumentos de educação para desenvolver o espírito, para ele poder trabalhar num emprego melhor, ganhar um salário melhor. O conformismo aí não se aplica. As provas, sim, existem. Algumas até, em que a gente até se questiona, puxa vida, mas eu faço de tudo, eu não consigo crescer, eu faço de tudo. Mas esse fazer de tudo é porque ele, pela inveja, ele vê alguém que tem mais do que ele e quer ter igual àquele, mas essa não é a missão dele aqui na Terra. Essa não é a proposta da sua prova aqui na Terra. É chegar até um estágio e saber conviver com aquele estágio, sem inveja, sem ciúme. E ele diz isso claramente aqui, né? Sem as angústias da vida material, do ter. Nunca seremos felizes, gente.
Se a gente colocar na nossa vida um objetivo material a alcançar, nunca seremos felizes, porque quando chegar naquele nível vai ter outro, você vai inventar outro, Nós nos conhecemos, né? Ninguém se conhece melhor do que nós mesmos. Nós sabemos que somos assim. E por isso que às vezes vem aquelas provinhas nos freando. Puxa vida, o cara do lado consegue tudo, cai tudo do céu. Para ele tudo é fácil, mas para mim tudo é difícil. Então vai ver lá atrás por que é difícil. Porque quando você teve tudo aquilo que o outro está tendo hoje, você não usou para o bem. Ficou mais orgulhoso, mais vaidoso. Com mais poder na mão, você se transfigurou. Então, para frear as suas tendências, dessa vez você vem com menos. E olha, poderia ser pior. Sempre é assim. O Chico sempre falava isso. Poderia ser pior, minha irmã. Quando as pessoas iam lá reclamar, né? Chorar lá no ombro dele. Ele ficava ouvindo meia hora a pessoa chorando e só dizia isso. Podia ser pior. Por aquilo que nós já falamos aqui. Porque a gente não tem nem 1/3 da prova a cumprir ainda. Poderia ser muito pior. E aí a espiritualidade nos ajudando, nos amparando, e a gente ainda joga impropérios contra Deus, reclamando dos amigos espirituais. Vocês não me ajudam, estão ajudando o tempo todo. A gente aqui não entende. A gente, como crianças espirituais, não entendem. E lá na questão 970, ele fala sobre os sofrimentos que os espíritos encontram, né? Os espíritos inferiores encontram. Em que consiste o sofrimento dos espíritos? Principalmente aqueles que vão contra a lei de Deus, com seu orgulho, com a sua vaidade, aqueles que cometeram tantas atrocidades, que a história nos mostra isso, né? Mataram tantos para ter poder, para ter riqueza. E aí a espiritualidade responde. Essas provas, elas são tão variáveis quanto as causas que os produziram e proporcional ao seu grau de inferioridade. Portanto, ele diz aqui, quanto maior é o ciúme, a raiva, o desespero e os prazeres que você tenta conquistar e não consegue, maior será a dor desse espírito no plano espiritual. E são dores morais. São dores morais, não é inferno, como Dante descreve, com aquele caldeirão, o diabinho espetando lá, com aquele espetinho lá, não é assim não. O negócio ainda é pior, porque são problemas morais, que necessitam uma reencarnação reparadora. Por isso que o espírito que passa por esse período, no plano espiritual, sofrendo, ele pede encarecidamente uma nova oportunidade. E Deus e Jesus, que é o governador do planeta, sempre nos dá essa oportunidade. Eles nunca negam. Se a gente calcular, ainda bem que a gente não tem ideia, a gente não sabe quantas encarnações só no planeta Terra nós tivemos, que vai variar de um espírito para outro, né? Nós vamos ver que perdemos várias oportunidades, e essa agora é mais uma. E essa agora a gente chegou, talvez a maioria aqui, pela idade nossa aqui nessa sala, eu creio que a maioria aqui seja a primeira experiência como espírito espírita cristão. Eu acho que nós temos hoje, pela idade nossa média aqui, é a nossa primeira experiência na Terra como espírita. Alguns, talvez uma segunda oportunidade. A garotada que está vindo aí, com certeza, muitos terão uma segunda ou terceira oportunidade como espírita. Mas a maioria nossa aqui é a primeira. E o que é que a gente está fazendo com esse material, com essa ferramenta maravilhosa que Kardec, que Chico, que o Divaldo nos dá, de bandeja, receita de bolo para a felicidade? Será que é mais uma reencarnação perdida? Será que nós não vamos aproveitá-la? Porque antes da gente reencarnar, nós pedimos de joelho uma oportunidade reencarnatória na Terra e no planeta Terra e no país chamado Brasil. Porque aqui ficamos sabendo
estava fincada a bandeira do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, que ia libertar esses espíritos velhos, homens velhos como nós, da velha Europa, de várias encarnações fracassadas, por causa do poder, do ouro, da riqueza, da violência e da brutalidade na matéria, uma nova oportunidade de evolução, não importando o local que iríamos reencarnar, seja na pobreza no Nordeste, no deserto lá da Amazônia, abandonados, como muitos estão hoje, mas aprendendo a praticar a humildade na seca, na miséria, aprendendo a levantar a mão para pedir ajuda, porque a postura daquelas condessas, dos barões, dos grandes salões da velha França, não teriam coragem de pedir se não fosse em outro local. Então eles são colocados ali, eles pedem para que sejam colocados ali. Muitos companheiros ex-nazistas reencarnando no Brasil com síndrome de Down, com insuficiência respiratória. Crianças como nós temos lá na Dona Meca, ou no GAPEB, onde nós trabalhamos com crianças de várias faixas etárias com síndrome de Down, muitas delas ex-nazistas. Alguns reencarnando lá na Somália, lá no interior da África, aqueles neguinhos magrinhos, com aquelas barrigas enormes, esqueléticos, reencarnação de ex-nazistas, lá estão. Mas muitos foram abençoados de reencarnar no Brasil, para ter essa oportunidade de poder compreender o Evangelho e praticar o Evangelho da melhor maneira, ou pelo menos, já que a sua inteligência suprema, e foi por isso que eles caíram, muitos deles, porque se achavam o máximo em intelectualidade, reencarnam em situações dificílimas de pobreza, de desamparo, para aprender a levantar a mão e pedir ajuda. E mesmo assim nós encontramos ainda espíritos endurecidos, como nós já vimos certa vez lá na Vila Sapê, vários espíritos endurecidos que tinham vergonha de ser pobres, que tinham vergonha de pedir alimentos lá na casa espírita, mandava a garotada pedir os mantimentos, porque senão ia morrer de fome, mas não ia lá, porque tinha vergonha de ir. Aí a gente foi até a casa dela, ela velha baronesa da França, estava lá, reencarnada, com o nariz ainda empinadinho, orgulho extremo, uma encarnação, será que foi aproveitada? Nós não podemos falar isso, nós não podemos julgar. Para nós, várias dúvidas acontecem, né? Mas não sei, de repente alguma coisa ela aprendeu, na maior parte da prova ela talvez não deu valor, mas alguma coisa ficou. O primeiro contato com a doutrina, com a palavra de Jesus, a verdadeira palavra de Jesus que a doutrina resgata. Por isso que a doutrina espírita é importante, porque ela levanta o véu da verdade, descortinando tudo aquilo que Jesus falou e a gente não sabia, não entendia, ou não compreendia, ou não queria entender. Sejamos francos. A maioria de nós estamos aqui hoje, no mundo de provas e expiações, porque a gente fingiu não entender, ou fingiu não compreender, sei lá o que Jesus falava, porque aquilo nos incomodava, aquilo mexia com a gente, numa coisa que a doutrina espírita tenta fazer até hoje, mudar fazer uma reforma íntima no nosso espírito, mudar a maneira de pensar, de agir, de falar, mas principalmente de pensar. Esse é o homem velho que ainda vive dentro da gente, que passa por todas essas provas e expiações, e que a doutrina explica, através desses livros, de como nós podemos agir, trabalhando e estudando. Trabalhando, estudando, estudando e trabalhando. Fora da caridade não há salvação. Se até o Papa Francisco sabe disso, a igreja já sabe disso, porque nós espíritas ainda não estamos praticando. É o homem velho, né? Que ainda insiste em ser orgulhoso, vaidoso, egoísta. Então
Então, se a gente continuar assim, que é uma opção do nosso livre-arbítrio, continuaremos reencarnando na Terra. Nunca iremos para um lugar melhor. Mas se a gente tentar, e eu acredito que todos nós estamos aqui, todos nós que estamos aqui, estamos tentando. É difícil? É, porque reforma íntima nunca foi fácil. Mudar tendências, mudar hábitos, como diz Eurípides, evangelizar e educar um espírito que está séculos vinculado ao poder, à riqueza, é difícil, gente. É difícil mesmo. Aliás, educar sempre foi difícil. A evangelização ou a educação do espírito, que Eurípides propõe, passa por esse processo de educação, autoeducação, autoevangelização. Educar nunca foi fácil. Então esse processo leva a gente meditar em relação ao nosso orgulho, a esse homem velho que insiste em nos perseguir. Daí a dificuldade da reforma íntima, porque todos aqui são espíritos milenares. Ninguém foi criado agora. E nem essa é a primeira encarnação de ninguém. A gente vem lá de fora, lá da velha Europa, da Idade Média, lá da Alta e Baixa Idade Média, da Palestina. Da Palestina, sim. Mas até hoje a gente ainda não tem ouvidos para ouvir. Por isso que veio, em 1857, o Livro dos Espíritos, levantando o véu da verdade, mostrando. Agora você vai entender. Tudo o que Jesus falou está aqui. É só ler e praticar. Parece fácil, mas não é. Não é, porque nós estamos ainda numa zona de conforto, uma bolha de conforto, porque para sair dali é difícil. E tem que ser devagar. É devagar, sim. Até na natureza tudo é devagar. Não vai ser nessa encarnação ou na próxima que a gente vai virar espírito de luz. Não vai ser. Mas nós já começamos. Então aquele pedido que nós fizemos a Jesus, me coloque na terra, naquele lugarzinho ali que Jesus certa vez falou, que é a nova Palestina, e oportunidade de libertação para os espíritos, me coloque ali, coração do mundo, pátria do Evangelho, nos colocou. Chegamos à casa espírita, porque aqui também ninguém chega por acaso, já falamos isso também outra vez, ninguém chega aqui por acaso, ninguém vem aqui obrigado. Claro, muitos vêm pela dor, a dor é que traz, a maioria das pessoas que estão aqui vieram pela dor. Mas houve a oportunidade de chegar, poderíamos ter ido em outro local, mas chegamos aqui. E se nós estamos hoje aqui é porque desejamos estar aqui. Ninguém obriga ninguém. Então essa é a oportunidade agora que a gente tem de entender, de fazer aquela autoevangelização, colocando primeiro em prática para nós mesmos, isso que a gente está lendo, estudando. A gente tem que se autoeducar, autoevangelizar para iniciar o processo de crescimento espiritual, para permanecer no planeta e começar então a nossa evolução, deixando definitivamente aquele homem velho para trás. Vai levar um tempo? Vai. Precisaremos de mais uma ou duas encarnações, já comprometido com o trabalho, com a doutrina espírita, porque quando a gente voltar para esse planeta, se tivermos essa permissão, encontraremos um planeta mais espiritualizado. Porque essa garotada que está chegando aí, que eu chamo da garotada do terceiro milênio, está trazendo toda essa alavancagem de evolução moral. Mas para isso a gente tem que preparar o caminho para eles, porque eles vão preparar o nosso retorno. E finalizando, nas questões 1003, 1004, até 1009, quando está acabando aqui o Livro dos Espíritos, Kardec tece pequenos comentários a respeito da duração dessas provas, dessas expiações. E em todas as respostas, para todas as perguntas feitas, respondidas por vários espíritos, eles dizem que o tempo é necessário para o aperfeiçoamento do espírito. O tempo da prova, o tempo da expiação, ou da dor,
que o espírito passa, seja na terra ou no plano espiritual, porque lá a dor também é grande, mas é a dor moral, como eu falei. Ela é proporcional e com o tempo necessário àquele espírito, ao seu aperfeiçoamento. E eles citam ainda aqui, parece ainda mais longo para aqueles espíritos mais inferiores, porque nem direito ao sono eles têm. Olha essa resposta aqui que eles dão. Parece, para esses espíritos inferiores, o tempo muito mais longo que o normal. E o tempo é o mesmo para todos. O sono não existe para eles. Não é senão para os espíritos que atingiram um certo grau de depuração que o tempo se eclipsa, por assim dizer, diante do infinito. Para os espíritos superiores, o tempo parece que voa, mas para aqueles espíritos como nós, ainda brutalizados pela ignorância, pela matéria, parece que ele dura séculos, cada segundo. E aí eu volto ao livro Memórias de um Suicida, quando Ivone descreve a passagem do espírito desencarnado, a permanência do espírito ainda preso ao corpo, junto ao seu caixão, percebendo e sentindo a decomposição do seu corpo, célula por célula. Tem sofrimento maior? Preso ao corpo, porque ele não pode se afastar, porque existe uma lei divina que diz que quando nós tivermos energia vital suficiente e explodindo, como uma criança de 5, 6 anos, se botar ela solta aqui, ela vai correr, vai derrubar as cadeiras, está cheio de energia vital, para 60, 70, 80 anos, e essa energia se renova com o passe, com a água fluidificada, no sono, quando ela vai ao plano espiritual, porque normalmente esses fluidos, chamados fluido vital, ele vai se escoando do nosso corpo, e até em excesso devido à péssima alimentação, quando nós fumamos, bebemos demais, o uso do sexo indevido, o fluido vai se extinguindo mais rápido, mas é reposto nas preces que nós vamos fazer daqui a pouco, na água que vocês irão beber, no passe que vocês irão tomar, ele é reposto, senão a gente desencarnava rapidinho. Mas muitos foram programados, fizeram a sua programação reencarnatória para viver 80 anos, 90 anos, e com 15 anos, igual aquela filha do Michael Jackson, que a gente soube agora, né? Tentou suicídio, 15 anos. Solidão total, gente. Reflexo de uma solidão total. A riqueza, mais uma vez, mostra que não traz felicidade. É resultado de uma solidão no meio de fortuna e de uma casa enorme. Não tem amigos e as amizades que aparecem às vezes não são verdadeiras. 15 anos, linda menina, mas sem nenhuma perspectiva. Não fiquem atônitos, porque na Europa, na Suécia, é o maior índice de suicídio infantil do mundo, na Suécia. País de primeiro mundo, social-democrata, tem tudo. A criança com 6 anos já pode dizer o que quer ser quando crescer. O Estado doa tudo para ela, faz tudo para ela. E é o maior índice de suicídio entre os 13 e 15 anos de idade. Tem tudo. Então a gente ainda está muito longe de entender o que é a felicidade. Mas para esse espírito que está ali vinculado, preso, ele vai ficar ali o tempo necessário até esse fluido vital escorrer. E aquilo pode levar anos, ali do lado, acompanhando célula por célula, né? Que sofrimento! Aí chega a legião de espíritos para ajudar, mas ele nem entende o que está acontecendo. E quanto mais preso à matéria, pior. Ao meu ouro, às minhas posses, pior. Mas isso é assunto para uma outra palestra, porque o nosso tempo já se escoou, e fica então aqui o nosso aviso, né? O nosso alerta para essa reflexão, de a gente se contentar com aquilo que a gente tem hoje, sim. Claro, querendo sempre um pouco melhor,
né? Mas não só no sentido material, mas no espiritual também. Porque a maior riqueza que nós teremos é quando chegar no plano espiritual. Tem um ditado popular que diz que quando o defunto coloca a mortalha não tem bolso, né? Porque ninguém leva nada para lá. A mortalha não tem bolso, ninguém leva nada. A gente só leva aquilo que a gente construiu no nosso coração, com a alegria que a gente deu para alguém, com o amor que a gente dividiu com alguém, com o trabalho do bem realizado. É isso que a gente vai ser recompensado no plano espiritual. Fica então isso aí para a nossa reflexão e até uma nova oportunidade. Muita paz a todos.